Seja bem-vindo a Carlo Giva, nome do meu canal. Estamos mais uma vez aqui para vos trazer uma aula de história sobre Moçambique, um país africano localizado a sudoeste em África e banhado pelo Oceano Índico. Bem, estamos a trazer um assunto muito triste, como pode ver na descrição deste vídeo. Temos aí o massacre de William. O massacre de William é um dos assuntos ou um dos genocídios mais tristes na história da guerra colonial aqui em Moçambique. Naturalmente que tivemos outros genocídios, outros massacres, como é o caso, por exemplo, do massacre de Moeda, que vai acontecer no dia 16 de junho de 1960, que em parte este massacre é que vai motivar a ser o ápice para que os movimentos de luta de libertação aqui em Moçambique, AFRELIM, fosse se formar em 62 e em 64 fosse entrar ou desencadear a luta de libertação aqui em Moçambique. Dizer que Moçambique é uma ex-colônia portuguesa e, portanto, este massacre teria sido preconizado pelos próprios portugueses no período colonial. Eu acho muito triste esse assunto, não é? Mais triste pelo fato de a literatura atualmente engajar vários esforços para deixar esse assunto no esquecimento. Há muita gente que não tem informação sobre o massacre de William, apesar de nós termos um monumento hoje, um lugar físico, memorial deste massacre, mas há muita gente que não fala. A própria literatura não fala muito sobre esses assuntos, mas é um assunto muito triste. Não só, e esse esquecimento acontece até no próprio período em que isto acontece. O massacre vai acontecer no dia 16 de junho, dia 16 de dezembro de 1972. Depois desses anos, só 20 anos depois, é que as conclusões foram conclusivas sobre o que realmente teria acontecido naquele lugar. O que significa que fez-se de tudo para que não se falasse muito daquilo. E veja só, é mais triste pelo fato de só indivíduos de fora que se aperceberam deste genocídio e estou a falar, por exemplo, do jornal The Time, neste caso, que vai publicar estes assuntos sobre o genocídio, e foi a partir destes assuntos, desses comunicados, desses jornais internacionais, que até Moçambique vai tomar conhecimento do que havia acontecido em William. Naturalmente que o Moçambique estava em guerra, estamos no meio da guerra, que vai começar em 64 e só vai terminar em 74, portanto 72 é ainda um período de guerra. Naturalmente que não havia lá muita cabeça de perceber as coisas em tempo recorde. Só mais tarde é que vamos perceber o que realmente teria acontecido ali em William. É também muito triste esse fato, não é? Pelo fato de esta guerra de Moçambique, e não só Moçambique, como as próprias guerras africanas, esta em particular Moçambique, que vai durar 10 anos, não é? 10 anos de uma intensa luta, de uma intensa batalha, de uma correria de um lado para o outro, e existir uma guerra mundial, não é? Que vai durar 4 anos, e essa guerra ser muito conhecida até pelos moçambicanos, e esta em particular estar no esquecimento, estar na ignorância, não é? Você pergunta a um estudante moçambicano sobre como é que foi a primeira guerra, a segunda guerra, pode contar e não te conseguir contar como é que realmente aconteceu a guerra nacional, a luta de libertação nacional em Moçambique, as fases, como é que inicia, qual foi o ápice, a própria operação no Górdio, como é que termina, de ter muita dificuldade, não é? Então causa-me muita tristeza. Mas enfim, bem, vou contar como é que aconteceu este massacre de William. Desde já, se achar bom este vídeo, peço deixa aí seu like, deixa aí sua subscrição, tem uma parte vermelha aqui, por favor, clica aí, subscreva-se, depois vai aparecer um sino, clica também neste sino. E embora lá ao massacre de William. Portanto, é preciso que a gente diga que este assunto, este massacre vai acontecer na atual província de Tete, que na altura era distrito de Tete,
era distrito aqui de Moçambique, vai acontecer numa das aldeias, incluindo William. Depois temos também uma outra aldeia que é Chawala, e também depois vamos ter uma outra aldeia que era João. Portanto, são 3 aldeias que esse massacre, não é, vai decorrer, e é um massacre que vai ser orientado pelo exército militar português, incluindo a própria PIDE. Agora, o que é que aconteceu para que este massacre fosse acontecer, não é? Qual foi o motivo, qual foi a razão do massacre? Bem, o que vai acontecer é que no dia 14, não é, de dezembro de 1972, teria passado na zona de Tete, vindo da Beira, não é? Vindo da Beira até Tete, uma avioneta que transportava ali alguns brancos, não é? E portanto teria existido, supõe-se que pode ter sido agentes da Frelimo que tenha atirado uma bala sobre esta avioneta, simplesmente uma bala. Quando eles atiraram no aeroporto de Tete, chegaram lá e deram queixa sobre o que havia acontecido na sua avioneta, e deram queixa à PIDE. Portanto, a PIDE vai responsabilizar naturalmente a própria Frelimo dentro daquelas aldeias. Como deve saber, havia bases da Frelimo em quase toda a parte de norte de Moçambique. Naturalmente que outras bases não se sabia onde é que podiam estar, não é? E que a Frelimo estava espalhada e inserida em toda a comunidade. Nesta sequência, no dia seguinte, chama-se um indivíduo chamado Chico Cachave, para que este indivíduo foi responsabilizado, na verdade, para que fosse procurar saber quem realmente fez aquilo, e não só levar estas pessoas à tortura. Bem, o que vai acontecer é que Chico Cachave, antes mesmo de ir pessoalmente com o seu exército, ele decide mandar uma comitiva lá primeiro, e esta comitiva foi presa, foi presa sim pela Frelimo naquelas aldeias. E portanto, como retaliação e por ter se prendido aqueles indivíduos, foram procurar saber quem fez o tiro. O grupo que acompanhava o Chico Cachave dirige-se àquelas aldeias. Tanto é que no dia seguinte, e por não ter retornado, já mesmo no dia 16 de dezembro de 72, portanto, decide lançar bombas a essas aldeias, não é? Existem alguns aviões que vão passar por aquelas aldeias, tanto na aldeia de William, tanto na Chawala, tanto na João. Portanto, lança-se bombas lá, e essas bombas vão dizimar aquelas comunidades. Aos que conseguissem fugir eram perseguidos, eram amontinados em fila, e portanto foram obrigados a cantar, a dar salvas de palmas como forma de despedirem a sua vida, e portanto assim eram massacrados. Os soldados vão escolher quem queriam massacrar e como que quisessem massacrar. Portanto, grandes atrocidades foram acontecendo naquele lugar, tanto para homens, mulheres e crianças, e portanto são mortes horrendas que foram acontecendo na aldeia de William. E portanto acontecia isto, as crianças a assistirem, e depois essas crianças também eram sujeitas à tortura. E portanto depois desse acontecimento, Portugal fez de tudo para que este assunto fosse morto, fosse apagado, mas o jornal The Time conseguiu entender isto, captou isso, informou ao mundo sobre isto, e portanto Portugal foi exigido respostas tanto de forma internacional, não só, foi também mais pressionado a descolonizar Moçambique. E é interessante a gente perceber que Portugal prezava muito esta zona de Tete, não é? Como podem ver, é uma zona que decorriam algumas obras de Caora Bassa, e portanto grande empreendimento que Portugal estava à frente.
e queria dar muito medo. Infelizmente foi matando pessoas que não tinham muito a ver com aquele assunto. Bem, era isto que eu me propunha a trazer em poucas palavras. Peço não saia desse vídeo sem ter deixado aí seu like, sem ter deixado a sua subscrição e sem deixar seu comentário, e muito obrigado.